noite. Olá, boa noite. Se eu conseguir enxergar aqui, César, Jurandir, Suziane, aqui, Suzane, né? Suziane, a minha esposa acabou de entrar com o meu login, com o meu acesso. Tati, boa noite, gente. Boa noite. Lumena, boa noite. Marlene Balassi, minha amiga, boa noite. Boa noite, gente. Vamos, como de praxe, né? Hoje teremos aí um convidado para fazer a prece inicial e a final. São os nossos amigos, né, que começaram, que descobriram a Caminho da Luz há pouco tempo. Os amigos que estão lá na escola. Teremos o César em breve aí. Acho que a nossa turma deve comparecer em peso aí, se Deus quiser, vibrando por nós. Mais uma vez, boa noite a todos. Legal. Pessoal, quase 60 pessoas com os avisos, tá? Divulgue nossas lives, elas acontecem de segunda a sexta-feira às 19h30, às terças-feiras às 14h e também 19h30, sábados e domingos às 10 horas, com transmissão pelo Instagram, porque estamos fazendo a migração, né, das lives para a plataforma do YouTube, tá? Então, semanalmente teremos lives, né, transmitidas somente pelo YouTube, e como nós tivemos do André Marosso aí na terça-feira com o tema Eu Me Amo, tá? Isso foi no dia 23. E a partir do dia 27/3, sábado, temos uma novidade também, que será a transmissão das lives de sábado somente pelo YouTube, tá? Um desafio aí que foi lançado pela diretoria para quem, né, praticamente, né, trabalha no sábado. Para quem acompanha as lives no sábado, também teremos aí as transmissões pelo YouTube. Todas as lives, elas ficam armazenadas, elas ficam no nosso canal do YouTube. É importante que você se inscreva, é importante que você, acione o sininho para que todas as transmissões, né, que serão realizadas, você consiga receber com antecedência o aviso, tá bom? Mais do que nunca, estamos aí migrando para o YouTube justamente com o intuito de distribuir o Evangelho para mais pessoas. Então, aquela questão do Evangelho Sem Fronteiras continua aí como meta, né, para sempre, digamos assim. Segundo aviso, colaborando com o isolamento social, o A Caminho da Luz permanece com os plantões suspensos por tempo indeterminado. Não estamos fazendo nenhuma atividade de forma presencial. Não estamos recebendo doações, a livraria e a secretaria estão fechadas, e o acerto dos boletos poderá continuar sendo feito através dos depósitos em conta corrente, conforme os informativos que nós temos nas nossas redes sociais, tá bom? Terceiro aviso, desde o ano passado lançamos a campanha Minha Urna Faz o Bem, que com a ajuda de todos tem sido um sucesso, graças a Deus. Hoje estamos com as portas do nosso Centro Espírita Caminho da Luz, como eu disse, fechadas, mas a campanha continua. Então pedimos que você continue guardando as notinhas, e agradecemos imensamente se vocês conseguirem entregar essas notinhas lá na Rua Managé 78. Rua Managé 78, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14. De segunda a sexta-feira, das 10 às 14. Se você tiver uma quantidade muito grande, entre em contato, né, com um telefone administrativo, que eles combinam com você a retirada, tá? Então, se você tiver uma quantidade aí razoável, muito boa, a gente dá um jeitinho de buscar, tá? E como ainda estamos precisando, eles falam o seguinte, que estão precisando de voluntários digitadores. Como houve um crescimento da arrecadação, né, das notinhas, que está fazendo a diferença para as obras sociais, nós precisamos aí de ajuda, né, de voluntários para a digitação dessas notinhas fiscais. É um processo relativamente simples, mas que requer, né, esforço manual. Então precisamos de ajuda. Procure em nossas redes sociais o banner com todas as informações para que você possa se cadastrar e começar a ajudar. É uma
oportunidade de nos ajudar nesse desafio e participar doando algo de si, mesmo em favor das nossas obras sociais. Só estou complementando aqui a leitura. Só lembrando que durante os feriados do dia 26 do 3 e 4 do 4 não estaremos funcionando, isso é muito importante, tá? Então do dia 26 do 3 ao dia 4 do 4, então não teremos ninguém lá na área administrativa para atendê-los quanto a qualquer tipo de esclarecimento, tá? Quarto recado, traga seus filhos para evangelização infantil e GECAL, que hoje acontece virtualmente todos os sábados às 9 horas, turmas com idade entre 6 e 19 anos, né? E para maiores informações, acessem o Facebook Evangeluz A Caminho da Luz. Não perca essa oportunidade de oferecer, né, de presentear o seu filho com a evangelização infantil. Vocês não só os filhos, né? Sobrinhos, netos, eles certamente, esse trabalho faz a diferença, tá? Quinto aviso, desde o mês de fevereiro nós retomamos as atividades de orientação, tá? A antiga atividade é a mesma, mas a nomenclatura mudou. Saiu de orientação para acolhimento fraterno, muito mais, né, gostoso até de ouvir, né? Acontece de forma virtual e precisa ser agendado com antecedência somente pelo WhatsApp e por mensagem, tá? O número para o agendamento do acolhimento fraterno, tá? É 011 99421 7797. 011 99421 7797. Sexto e último aviso da noite, informamos que durante a antecipação dos feriados, decretada pela Prefeitura de São Paulo entre 26 e dia 4, vou ratificar a informação, dia 26 do 3 e 4 do 4, as atividades virtuais do Centro A Caminho da Luz continuarão acontecendo sem interrupção, tá? Aí, peraí, então, ou seja, nossas atividades espirituais, as lives, continuarão normais, né? Os estudos dos trabalhadores, as escolas de média, o acolhimento fraterno, nenhuma atividade virtual será interrompida, tá bom? Então, contem com as nossas lives, contem com o atendimento fraterno, contem com os estudos, com as escolas, continuaremos ativos como nunca, tá bom? Pessoal, antes de eu colocar o nosso hino e fazer a prece, eu vou chamar o César para me ajudar aqui, tá bom? Só um minutinho. Aqui já foi fácil, vamos ver. Vamos aguardar. Deu certo, hein? Tinha um intruso aqui do meu lado. Que legal, manda um abraço pro intruso aí. Meu amigo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo, tá? O César, para quem não conhece ainda, ele está no curso, no primeiro semestre, na turma Bartolomeu, a qual eu também participo, né? Então, ele conhece o centro há pouco tempo, mas conhece também algumas pessoas que frequentam o centro há bastante tempo. Então, aí, muito obrigado pelo aceite, César. Seja muito bem-vindo. Imagina, eu que agradeço, Marco. Boa noite a todos. Bom, vamos cumprir aqui o protocolo, né? Vamos lá. Antes de você começar, eu vou colocar o hino da nossa casa e você vai na sequência, tá bom? Vamos lá. Tá ok.
Bonito, né? Fica à vontade, amigo. Lindo, né? Muito bom. É bonito, bonito mesmo. Bom, vamos lá então. Vamos cerrar nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos ao Espírito que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus, que nesse momento nos envolvem com a sua divina luz e nos congregam uma mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja o nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e nossos entendimentos alarguem, dando-nos a oportunidade de melhor vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que esteja conosco e ampare o solo inculto de nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinamentos se façam roteiro dos nossos caminhos e luz de nossas almas. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo. Muito Amém. obrigado por suas palavras. Eu não tenho o xizinho aqui, essa versão mudou. Eu vou pedir para que você, conforme nós combinamos, né, se você conseguir se deslogar, e eu te chamo para finalizar com as vibrações, tudo bem? Maravilha, Marco. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado pela sua oração. Muito obrigado. Esse X. Já vai. Estou tentando, mas peraí, preciso de uma ajuda aqui, peraí. Você pode desconectar direto, se for o caso. Não tem nenhum X aqui. Estão me falando que tem um X aqui. Você pode desligar. Desliga, sai do próprio e depois você entra novamente. Aí, garoto. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, boa noite aí. Obrigado pela presença. Quero agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui para passar de uma forma simples o Evangelho de Jesus, mas de coração. Agradeço aí muito as vibrações de muitos amigos, de todos que estão aqui, tá? Que possamos refletir, possamos aprender juntos. O tema oferecido, o tema, né, proposto, né, para que eu trabalhasse foi: valorizemos as bênçãos de Deus. Então, pesquisando essa semana nos livros da codificação, nos livros de apoio, né, você, Chico, né, através de André Luiz, Emmanuel,
buscando Divaldo, eu encontrei uma obra intitulada Entrega-te a Deus, não sei se alguém já leu esse livro, do Divaldo, escrito pela Joana de Ângeles, que me tocou, né? Você tem nesse livro o tema As Bênçãos de Deus, que muito interessante esse capítulo, como também o tema Entrega-te a Deus, entre outros. E eu peguei esse livro como base porque é um livro recente, um livro de 2010, e que Joana de Ângeles vem assim nos trazer uma visão muito interessante quanto às bênçãos de Deus. Então eu gostaria de começar com uma pequena história. Eu vou até ler essa história aqui. Narra uma antiga história popular que um modesto trabalhador braçal encontrava-se no seu trato da terra lavrando-a, né? Em um amanhecer de beleza arrebatadora, quando se lhe acercou, né, se aproximou um indivíduo citadino, né, um cidadão muito bem vestido, materialista, confesso, que, impossibilitado de conter a emoção e a arrogância diante do festival de cores, né, daquele sol lindo, imaginei eu, né, aquele azul do céu, o som, né, dos pássaros, dos animais, a magia que a natureza lhe apresentava, perguntou-lhe, né, camponês, tu crês em Deus? Aí o camponês, sim, senhor, eu creio em Deus. Respondeu-lhe o homem simples, né? Então, nesta manhã maravilhosa, mostre-me um lugar onde Deus se encontra. E sorriu sarcástico, né? O homem humilde olhou em volta, enquanto se apoiava no cabo da enxada, e depois, com naturalidade, respondeu: Senhor, eu não sou capaz de mostrar um lugar onde Deus se encontre nesta paisagem iluminada. Não sou capaz de mostrar. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Deus não está. Tomado de espanto, o soberbo afastou-se desconcertado, né? Então, vocês estão perguntando o nome do livro aqui, é Entrega-te a Deus, tá? Joana de Ângeles, Divaldo pela Joana de Ângeles, né? Então, olha só, eu peço ao Senhor para me mostrar um lugar onde Deus não está. E ele vai embora desconcertado. Bem, nessa história ditada por Joana de Ângeles, nós temos dois personagens. Nós temos o cidadão, né, materialista confesso, e nós temos o camponês modesto. Aí, observando, né, o tema, né, nós temos lá, valorizemos as bênçãos de Deus. É uma afirmativa. Pô, tem um ponto lá. E essa palavra valorizemos, né, ela nos provoca. Então, valorizemos, nós estamos falando quem? Quem vai valorizar? Quem precisa valorizar as bênçãos de Deus? Nós, a humanidade. Não é verdade? Está bem claro, refletindo, e a Joana traz isso, vocês vão perceber na sequência, isso é muito claro. Então, eu pergunto, a humanidade, ela está mais, né, no sentido de valorizar as bênçãos de Deus, ela está mais para um cidadão materialista confesso, ou ela está mais para um camponês modesto? O que vocês acham? Né? Para onde? A humanidade hoje ela se apresenta mais como o cidadão materialista ou o camponês modesto, crente em Deus? Bem, vamos tentar entender. Então, Joana de Ângeles, ela nos traz um diagnóstico da humanidade, né? Então, ela começa a avaliar. E isso que eu achei interessante, porque na hora que a gente fala em valorizar, alguém valoriza, e somos nós. E como nós estamos valorizando? E é isso que ela nos traz. Então, ela faz as seguintes, né, observações.
eu peguei, né, praticamente esse texto da Joana e eu vou tentar aqui reproduzi-la, reproduzir para que vocês consigam perceber, e eu convido que leiam o livro, tá? Eu não li esse livro ainda, eu peguei esses capítulos, mais todo o material que eu estava pesquisando, eu achei extremamente pertinente. Então, é o convite, e já está na minha lista, eu vou ler assim que possível, o mais breve possível, tá? E ela traz o seguinte, que a humanidade, hoje, na atualidade, ela está de forma desenfreada em busca dos prazeres materiais. E dessa forma, ela tem o quê? Ela acaba com os sentidos entorpecidos e muitos, né, ela coloca bem assim, se atiram nos despenhadeiros da dor moral. Então, as pessoas hoje não estão medindo, tá, esforços para buscarem, né, satisfazer os seus prazeres materiais. Então, isso fica bem claro na leitura. Então, aí você olha e reflete, né, você vê, né, independente de nomes, situações, locais, né, países. Então, você tem a corrupção, você tem aquela criminalidade barata. Até eu lembrei de uma notícia extremamente triste, mas super rápida, onde um garoto menor de idade ele foi detido e perguntaram para ele, acho que uma assistência social, perguntou, mas rapaz, você é tão novo, por que tantos roubos, né? Por que tantos roubos? Por que tanta violência? E ele, de uma forma simples, assim, natural, ele explica, não, sabe o que é? É que eu preciso juntar dinheiro para o final do ano, que eu preciso comprar roupas, comprar tênis, eu preciso ter um dinheiro para ir de férias para a praia, aí quem sabe eu consigo um amigo que aluga um carro, eu pago. Então, ou seja, a ideia dele era satisfazer de uma forma ilícita, que ele escolheu um caminho totalmente equivocado, mas a motivação foi material, né? Buscar, né, sabe assim, satisfazer os seus prazeres materiais. Então, ela nos fala que é uma busca, né, incessante em nutrir essa falsa necessidade material, priorizando a vaidade, o egoísmo, o orgulho. E muitas vezes ela coloca aqui, e até de chocar, né, simplesmente para demonstrar superioridade sobre o seu irmão. Olha só que triste. Né? O seu irmão menos provido de recursos, né, materiais e de possibilidades. Então, olha só como ela vai, né, de uma forma profunda, avaliando a humanidade, né, a atual, né? Então, esse aqui é o perfil atual. E ela ainda traz ela fala que o homem, né, o homem conquistador do espaço sideral, mas ainda não conseguiu conquistar a si mesmo. Olha só que interessante. Não conseguiu se libertar das amarras do vício, do egoísmo, mais uma vez, do orgulho, sabe, dos seus instintos mais agressivos e primitivos. Aí você começa a avaliar, puxa vida, será que isso é desse jeito, né? Mas aí você observa, deixa eu pensar um pouco, né? Você está no trânsito, quantas brigas de trânsito, né? Você vai lá e bate no carro de alguém. Normalmente, quem bate não deseja bater, né? Não estou aqui... Não vamos generalizar, tá, gente? Sempre temos exceções, óbvio que sim. Mas quantos, assim, cidadãos saem do veículo bravos, irritados, nervosos, agressivos, né? Porque houve a colisão, às vezes, ali, sem intenção, mas porque seu carro era novo. Estou aqui só exemplificando, tá, gente? E aí você fala, poxa vida, que fúria, que agressividade, de onde vem isso, né? Então, o homem desenvolveu o seu lado intelectual, a ciência, mas o seu desenvolvimento interno e moral, a conquista de si mesmo, do seu controle, ainda ela observando a humanidade, isso faz muita falta ainda dentro do nosso perfil como seres humanos, né? E é importante a gente até considerar que aqui é indiferente classe social, cor, raça, é a humanidade,
né? Essa é a irmandade. Então, assim, indiferente disso, o cenário é o mesmo, até porque ela pega uma visão geral, né? E ela nos traz, assim, que o homem, né, viajando... Perdão, ficou seco na garganta. Que um homem sonhando e viajando nessas ilusões materiais, ele acaba o quê? Se perdendo, se perturbando nas mesquinharias do dia a dia, e raramente, as suas aspirações, né, superam os limites do imediato. Então, seus pensamentos estão sempre ali, naquilo que é palpável, naquilo que é imediato, no prazer, por exemplo, de um carro novo, de uma promoção, de uma roupa nova, de um passeio, de uma viagem. Então fica ali. Agora sim, dispensar, por exemplo, seus pensamentos, suas reflexões para a vida futura, para o planejamento, né, da sua melhora moral. Isso dentro desse cenário, da grande maioria, ainda não existe. Está distante, né? Então ela traz que a humanidade equivocada e ignorante da realidade da vida se perde no matagal, ela usa a expressão matagal sombrio, né? Da convivência na família, do trabalho, na sociedade como um todo, acumulando o quê? Acumulando, assim, amarguras, ansiedades, que transparecem onde? Nas fugas do consumismo, daquela angústia que você não sabe de onde vem, que a gente não consegue diluir, né? Tudo isso vai acumulando, né, esses tipos de sentimento, né? Então, ou seja, essa busca frenética do material para atender às necessidades humanas, como ela fala, buscando a saciedade. O que acontece? Normalmente, quando você conquista, isso não te satisfaz, aí você o quê? Entra no looping de querer mais, mais, mais e mais. Onde você entra no descontrole, quer dizer, você já está meio descontrolado dentro desse cenário todo, mas isso amplia, digamos assim, esse cenário, né? Ele piora ainda mais. Mas assim, ou seja, as disputas pelas posições transitórias, né, digamos, posição, títulos, reconhecimento, cargos e as intrigas equivocadas do dia a dia, né, justamente para você conquistar, né, as coisas materiais, conquistar aquilo que você quer de imediato, né, todo esse cenário, né, ela cria o quê? Ela cria todo esse cenário de busca pelo material, pelos prazeres, pelo imediatismo, cria uma distração. Você falou, tá vendo? Tudo isso cria uma distração, distrai os nossos irmãos e perturbam, né? Prejudicam de uma forma efetiva a marcha do progresso espiritual. Aí ela faz uma observação que achei bem interessante, gente, que ela fala assim, que ainda essa distração ela vem sendo ampliada pelo uso das redes sociais. Olha que interessante. Então, olha só, você volta lá, toda aquela distração, né, pelo desejo do do ser reconhecido, dos prazeres materiais, né, de toda aquela situação do desejo de realizar o imediato, ainda você tem as redes sociais, né, como ela até cita, o Facebook, cita vários, né, mas hoje Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, que são ferramentas, obviamente, que servem, né, para obras edificantes como essa, né, de levar o Evangelho sem fronteiras. Né? Até o próprio Luizinho, em sua mensagem, ele considera a necessidade da utilização das ferramentas digitais para que possamos levar. Nada disso foi construído por acaso. Isso foi construído com um fim no bem, não é verdade? Então a gente tem sim como utilizar. Quantas pessoas hoje, nós estamos aí em 166 amigos, né, refletindo sobre esse assunto, estão se beneficiando desse bate-papo, né, estão concluindo, estão refletindo, estão concordando ou até discordando, mas estão, sabe,
reflexionando sobre o assunto. Então, isso é positivo. E esse que é o objetivo do nosso evangelho, né? Do evangelho de Jesus, levar isso. Porém, infelizmente, pelo uso irresponsável, né, das redes sociais, que muitas vezes desmoralizam pessoas de bem, degradam, né, trabalhadores que são fiéis, né, ao compromisso divino, essa ferramenta se transforma numa ferramenta de destruição de valores nobres, né? Então, hoje o que a gente hoje percebe que é muito comum? As fake news, né? Quantas fake news, né? Independente se está no meio político ou não, o que seja, né? Quanto prejuízo, né? Então, ou seja, ela fala do cuidado que a gente precisa ter, do cuidado que a gente precisa ter com as redes sociais, com a nossa responsabilidade de entender o que a gente está repassando e consumindo, né? Então, tudo isso distrai os nossos amigos. E ela faz uma colocação bem interessante, que ela fala que há uma onda forte de materialismo sem disfarce, principalmente nas redes sociais, onde você vê as pessoas se expressando. E ela fala bem assim, tem uma fala até dura, sabe, gente? A gente acaba suavizando um pouco, porque a gente também entender devagar. Mas ela fala, se expressando pela sensualidade, pelo erotismo, pelo deboche, né? Pela vaidade, pela nudez que passou a ser recurso para exaltar a degradação da criatura, ela coloca dessa forma, né? Então, ou seja, vai em direção totalmente contrária da ética, do bem e da dignidade, né? Então, ou seja, olha o cuidado que a gente precisa ter com as redes sociais e a sutileza de tudo isso, né? Então, e ela fala que todos estes que assim, né, se comportam, né, de uma forma irregular, irresponsável nas redes sociais, eles geram para si tormentos internos. Estão plantando. E quem planta, né, acaba colhendo, né? Então, ou seja, e esses conflitos internos, como ela diz, atormentam, né, consumindo-lhes a energia, né, do dia a dia para a sua vida, né? E fala que esse tipo de sentimento empurra cada um de nós para as suas más tendências, como, por exemplo, o alcoolismo, a utilização das drogas lícitas e ilícitas, dos anestésicos e do sexo sem significado, como ela mesma colocou assim. Então, é como a Claudinha falou ontem na sua live, né? O que estamos sintonizando? Né? Qual a sintonia? Né? Olha só, ela trouxe aqui uma reflexão bem interessante do dia a dia comum de cada um, digamos assim, né? da humanidade como um todo. Uns no nível maior, outros no nível menor, e a gente não pode generalizar. Então, existem grupos que estão fora desse cenário, que conseguem levar a sua vida de uma forma, na verdade, organizada, equilibrada, né? Bem, tudo isso, todo esse aspecto, tudo isso que ela relatou para a gente, toda essa confusão, todo esse lado, né, do apego material, do prazer, do imediatismo, resulta em quê? Né? Muitas vezes resulta em depressão, muitas vezes, olha como é sério, resultam em suicídio, em violência, terrorismo, no crime, nas guerras no lar, nas guerras nas ruas, no trabalho, em toda parte, a intolerância, a impaciência. Ou seja, tudo é muito sutil, tudo é muito sutil. E ela é interessante que ela continua, né, essa reflexão. Por isso que quando você começa a ler, caramba, né, você não quer parar e, poxa vida, está muito dentro do tema, eu tenho que retransmitir para o pessoal. E eu vi o seguinte, ela ainda amplia a sua análise dizendo o seguinte, né, fala, olha, além de tudo isso que eu estou reparando,
que eu trago esse diagnóstico, né? E esse diagnóstico, obviamente, não é só dela, é da espiritualidade, né, superior, ela é apenas um representante, certamente. Ela disse que, além de tudo, 2000 anos de cristianismo, infelizmente, deturpado, não é verdade, que passamos aí, deturpado na sua essência, ou seja, o cristianismo se transformou num culto social, um culto de projeção humana, né, de busca pelo poder. O cristianismo, né, nesses últimos 2000 anos, com exceção, obviamente, tem o advento do Consolador, que nós temos há 200 anos, que eu vou considerar mais à frente, mas o cristianismo, ele nos traz um histórico de insucessos lamentáveis, não é verdade? Então, ou seja, se você olhar para a história, você vai ver uma delas a Inquisição, por exemplo, né, as tragédias oriundas do poder, da busca pelo poder, pelo dinheiro, né? Então, ou seja, tudo isso vinculado trazendo, sabe, um entendimento equivocado do que é o cristianismo. E ela observa que, ainda, né, ela vai seguindo na sua reflexão, e ela observa que, infelizmente ainda, gente, olha só, ainda os exemplos como por Francisco de Assis, Paulo lá atrás, né, que a gente tanto fala, Teresa d'Ávila, como João da Cruz, que foram missionários praticamente ali no século XVI, e os mais recentes como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, sabe, que são missionários admiráveis de Jesus. Ela diz o seguinte, que obviamente que eles abrilhantaram a fé, né, a história da fé, mas que ainda não se transformaram em modelo para a humanidade repetir os seus feitos. Óbvio que nós somos espíritas, nós estamos no processo de aprendizado, a gente sempre está sempre observando, né, a gente sempre observa a vida de Chico, a gente observa a vida do Divaldo, a gente observa, né, todo o movimento espírita em prol da humanidade, da reforma íntima, mas a humanidade ainda, nos incluímos, eu me incluo, ainda não, sabe, não despertou ainda da forma que deveria para esses modelos. E ela é bem assim direta, tá, gente? Leia um livro que vocês vão perceber que bacana. E o que a gente conclui parcialmente, né? Então, assim, perceba o problemão que nós temos em mãos, né? Então, ou seja, deu para perceber que a humanidade, ela está doente, né? Isso é uma coisa que a gente vem sempre discutindo, a gente percebe que a humanidade está doente. Quem lê O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos, percebe isso claramente, que o Brasil não é porque é coração do mundo que vai ser um lugar lindo e maravilhoso. Não, é um hospital. É um hospital. Porém, para migrarmos, vamos pensar assim, para que a gente possa migrar para um mundo de regeneração, precisamos estar melhores, gente. Precisamos estar mais curadinhos, entendeu? Nós precisamos ter um pouquinho mais de saúde. A gente não pode estar tão doente assim, senão a gente não consegue migrar. Então, às vezes, obviamente, é difícil aceitar, né? Mas é uma bênção de Deus as experiências como que a gente vive hoje, né? Então, é difícil aceitar, não é assim tão fácil. Respeito, né, a luta de cada um, porque é dolorido, então, ou seja, o distanciamento social, o isolamento, e ainda mais a dor da perda de um ente querido, né, de uma pessoa próxima da gente. É muito difícil, mas acredite que é uma bênção, porque é uma oportunidade de priorizarmos o lado espiritual e deixarmos um pouco o lado do materialismo de lado, dando foco em nossa cura. Então, não cai, obviamente, como dizem, né? Uma folha da árvore se Deus não permite. Então, se Deus permitiu, é porque tem um propósito positivo, e a nossa visão, obviamente, amigos, ela é limitada. Então, assim que a gente se entregar a Deus, a nossa visão começa a se expandir e a gente começa a entender um pouco melhor todo esse propósito, né? E ela continua. E ela continua. E ela fala o seguinte para a gente.
para diminuir a situação desastrosa em que se encontram as criaturas da Terra, o Espiritismo veio para iluminar o caminho, né, que nós temos que percorrer, penetrando, né, como nós falamos, na cerne, né, dentro dos sentimentos e libertando a razão das heranças, né, perversas do passado. Então, porém, como lá em cima já dissemos, não encontrando ainda o solo fértil para alcançar a meta que se destina. Mas vamos chegar lá sim. Vamos chegar lá sim. E esse próximo tópico, eu também achei muito pertinente a gente dividir, porque ela fala o seguinte, que grande número, gente, grande número daqueles que abraçam o Espiritismo, ó, já estamos falando 9 e 10, eu tenho que acelerar, né? É que é tão legal esse tema. Assim, é grande número daqueles que abraçam o Espiritismo, gente, ainda vinculados às amarras das experiências do passado. Olha só, grande número daqueles que abraçam o Espiritismo, ao invés de viverem a humildade e o serviço, atiram-se na arena das competições mentirosas, gerando o quê? Os melindres, as cismas, exibindo falsa cultura, né? De que se dizem portadores, apontando erros, impondo, sabe, seus pontos de vistas, bem distante dos compromissos do dever de amar e servir. Ou seja, ainda de edificar o bem, de perdoar, ou seja, de levar o Evangelho de Jesus da forma que a gente tem que levar, com simplicidade e responsabilidade. E ela diz também que, independente de todo esse diagnóstico que ela traz para a gente, ela fala que é compreensível, porque todo esse cenário, então isso vai mudar de uma forma lenta ainda, mas por isso que existem esses dispositivos da divindade para acelerar o nosso crescimento moral. Porque ela fala que nós passamos séculos e séculos nesse ciclo mais primitivo. Então, para que a gente possa mudar de degrau, né, para patamares da razão e dos sentimentos mais nobres, nós sentimos. E exige um esforço um pouco maior da gente, né? Então, nada, porém, certamente impedirá, né, a vitória do Consolador. Então, vou acelerar aqui, gente. Então, o que é importante, o que é muito importante para a gente, né? Eu acho que valorizar as bênçãos de Deus, né? E valorizar as bênçãos de Deus, o que seria? Valorizar as bênçãos de Deus amando e auxiliando o próximo no caminho do bem, amando e respeitando a natureza, agradecendo a vida, a oportunidade maravilhosa de progresso que nós temos pela vida, não é verdade? Preservando e agradecendo o corpo que nós temos, que nos oferece, sabe, essa guarida, nesta oportunidade única que temos em nossas mãos de evoluirmos, né? Agradecemos temos que valorizar as bênçãos de Deus e agradecer os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que nos auxiliam constantemente, nos auxiliam a toda hora. A gente que sai correndo deles, né? A gente sai correndo dos amigos que querem nos ajudar, né? E temos que também podemos valorizar as bênçãos de Deus, agradecendo essa casa maravilhosa de luz, o caminho da luz que nos oferece, né? Que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor e respeito, que esclarece, né, com a divulgação do Evangelho de Jesus, que nos atende, né, assim, que nos estende a mão através dessas lives, através do acolhimento fraterno. Aproveitem, sabe? Então, assim, valorize, né, valorizar as bênçãos de Deus é justamente isso. É agradecer por tudo que nós temos, tanto aquilo também que muitas vezes as dores, né, digamos assim, que nos chegam, têm um propósito, e se foi permitido, é porque faz parte do nosso crescimento, é necessário para que possamos, com certeza, lá na frente, entender e agradecer por essa situação vivida, né? E uma coisa que eu achei bem legal, que ela da Good News aqui, né, assim, igual lá na Buemba, 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 né, boas notícias, né? E ela fala o seguinte, gente, reencarnam-se em massa, missionários da nova era. Então tem muita gente boa chegando.
e pessoas totalmente entregues a Deus, a fim de romper, né, com a escuridão, né, que domina o mundo hoje, né? Então assim, e elas se tornarão estrelas, né? Assim que ela fala, apontando o caminho para seguirmos. Olha que maravilha! Quantos estão chegando aí? Graças a Deus, é um reforço, né? Justamente para acelerar e para nos pegar, para pegar em nossas mãos e nos levar para o caminho certo. Nossa, que foi uma ótima notícia que ela nos dá, né? E conhecer o Espiritismo é uma honra, é uma bênção, né, de Deus conhecer o Espiritismo. Por exemplo, óbvio que nem todos ainda o valorizam como deveriam, né? Muitos apressadinhos querem transformar o mundo, né? Mas não querem transformar a si mesmo. Mas vai chegar um momento, né? Eu lembrei, ouvindo acho que dá tempo, ouvindo uma palestra do Divaldo, ele fala sobre Frederico Figner, que era um empresário, né? Ele veio para o Brasil muito cedo, mas ele trouxe a vitrola, trouxe a tecnologia da confecção. Para quem é mais antigo, do long play, do LP, né? Ele tinha uma casa no Rio de Janeiro chamada Casa Edison, em homenagem a Thomas Edison, né? E ele era uma pessoa boa. Em 1918, ele ofereceu a sua casa, que era um palácio, justamente para abrigar, para gerar um hospital de campanha, né, por conta da gripe espanhola. Trabalhou na Federação Espírita, foi um trabalhador ali dedicado. E quando ele faleceu, ele destinou parte da fortuna dele, né, para as obras sociais de Chico Xavier. Porém, quando ele chegou na espiritualidade, ele percebeu lá as luzes, né, nossa, vibrantes dos outros amigos. Aí quando ele olhou para ele mesmo, se observou, estava aquela luzinha fraquinha, ruimzinha. Eu falei, Jesus, o que aconteceu, né? Aí ele foi acolhido. Explicaram, né, para ele justamente de você querer transformar o mundo e de não se transformar, né? De não se reformar. E ele, puxa vida, e ele ficou, né, apreensivo, entendi agora. E eu quero avisar todo mundo, eu lembro, o Divaldo é bem divertido, né? Ele fala assim, e ele estava lá, né, apreensivo, porque ele queria, né, voltar para falar sobre a experiência dele, para alertar. Até ele traz um livro chamado Voltei, né, psicografado por Chico, e ele se intitula Como Irmão Jacó, né? E ele fala da história dele, mas é engraçado que ele está lá, né? A espiritualidade está ali trabalhando com ele, a paciência, a tolerância, e aí ele faz um comentário dizendo o seguinte, poxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, e tem esse rapaz aí, ó, desencarnou quase agora e já vai escrever o livro, esse tal de André aí, e eu estou aqui. Ele falava de André Luiz, né? Eu achei muito engraçado, porque não é o tempo, não é a transformação, né? É a transformação. Bem, gente, acho que cabe aqui a gente concluir. Tinha mais alguns pontos, mas Deus se encontra em toda parte, né? Então, onde quer que ele apresente a sua obra, na hora que você vê a Sinfonia Galáctica, né, os espaços, né, ou seja, essa aparição de novas galáxias de uma forma constante, desaparecimento de outras, você vê, né, o próprio telescópio Hubble, sabe, a todo dia trazendo informações novas e dando lugar a novas reflexões, a novas teorias. Então, é algo muito dinâmico que nos mostra a dinâmica das bênçãos de Deus, tá? Então, eu queria... vou finalizar agora e vou chamar o César, mas tem uma frase que ela deixou que é: o espírito imortal, a cada etapa, né, a cada vida, acumula experiências e conhecimentos que o levarão a louvar, a agradecer e a valorizar as bênçãos de Deus. Então, é um dia de cada vez, mas depende do esforço de cada um. Então, vamos, para que a gente possa valorizar as bênçãos de Deus, que a gente possa nos reformar, vamos nos reformar e vamos agradecer por tudo que chega até nós, né? Que possamos deixar de ser o cidadão materialista da história, né? Não confesso às vezes, para sermos um pouquinho o camponês modesto. Era isso, gente. Muito obrigado aí, gratidão pela paciência também. Muito obrigado de coração aí por participarem dessa reflexão comigo, tá?
Eu vou chamar agora o nosso amigo César para que ele possa fazer as vibrações finais aqui. Só um minutinho. César, opa, já achei o César aqui. Obrigado, gente, aí pela atenção, viu? E pelas vibrações. Meu amigo César, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, eu de novo. É isso aí. Eu vou reproduzir isso aí, Marco, pro meu filho, viu? Ah, é? Você falou diretamente com ele, eu vou reproduzir. Eu estava falando aqui, né, que meu filho precisava ouvir essas coisas aí, quando fala em coisas materiais, né? Ele está muito focado nisso nesse momento. Mas enfim, deve ser coisa da idade, né? É isso aí. 21 anos. Tudo é uma questão de tempo e de orientação. É isso aí, meu amigo. Muito bom, viu? Ó, eu vou pedir... Os amigos já estão acostumados, né? Muitos deles aqui acompanham as lives sempre, então já devem ter ido buscar a garrafa de água. Já colocou a sua aí? A minha já está aqui. Então... A minha está aqui também. Colocaram um balde aqui. Ah, que bom. Opa, então ótimo. Então, meu amigo, fica à vontade, tá? Então, e mais uma vez agradeço aí por você ter estado conosco, tá bom? Imaginei, eu que agradeço, Marco. Vamos lá, então. Vamos cerrar os nossos olhos, serenar os nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa, percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes nesse lar. Fluidos recaem nesse momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Fluidos que atuam em nosso centro de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz que atuam em nossa região cerebral, nos pensamentos, na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma imensa projeção fluídica, intensa, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós e ao nosso próximo. E nesse instante somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os sistemas que comandam o nosso corpo, a todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, em especial para aquela parte do nosso corpo onde existam dores, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor os encaminha até a casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminando por toda a luz, radiante e intensa. Que nesses locais reine a paz, a bondade e a serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem em nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-los possamos nos sentir revigorados. O meu já está aqui. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura das dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo povo,
que a luz de Cristo faça morada no coração de todos os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos seus familiares, assim como pelas as inúmeras pessoas que estão adoecidas com o Covid-19. Que todos encontrem conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vibramos também pelas crianças e os jovens acolhidos no nosso abrigo, para que sejam protegidos, física, mental e espiritualmente. Que os benfeitores de Cristo deixem sua luz nos seus corações, bem como em todas as pessoas responsáveis pelos cuidados que recebem. Enfim, vamos vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho de Cristo o refúgio e o elenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus Cristo, que nos envolve nesse momento, permaneça conosco. Graças a Deus. E agora a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Graças a Deus, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez por sua participação de coração, viu? Imagina, mas eu que agradeço. Então, boa noite, amigos. Então, até amanhã, às 19h30, na próxima live. Abraço, César. Abraço, amigos. Até mais. Tchau, tchau. Amém. Tchau.